Depois de meses, semanas e dias de espera, eu admito que demorou muito tempo, finalmente os fãs de Shumatsu no Valkyrie vão receber o passado de Hades revelado, mas que infelizmente não é completamente focado nele, mas sim na sua relação com seu irmão Poseidon, na época mais perigosa de todos os céus, a Gigantomachia. E o capítulo 62 parece começar com uma grande quebra da quarta parede para os leitores, como se fosse o Deadpool, de que alguém do nosso lado da tela está fazendo perguntas para o deus Ares, como se fosse uma entrevista com alguém importante ou famoso que estivesse ali com eles. E uma das perguntas reveladas foi: o que era Hades para os outros deuses? E parece que ele já esperava que essa dúvida aparecesse para o rei. E ele fala com toda certeza que o deus do submundo, o rei de todo aquele lugar, era incrível, com habilidades notórias com seu bidente e um controle completíssimo dele. Mas nem de longe essa era sua verdadeira natureza, nem chegava perto dela. Ele era tanto o rei do submundo, um deus cujo nome muitos nem mesmo se atrevem a falar em vão, enquanto Deus também, em que todos os deuses mais confiam. E o Ares recebeu outra pergunta do porquê disso tudo sendo diretamente dito para o Hades. E é claro que o fanático pelo seu tio estava ali tomando chá em uma xícara que nem parecia ser adequada para o seu tamanho. Iria responder a pergunta com toda certeza. Mas é claro, ele teria que contar uma história. A história e o flashback que tanto esperamos do Hades, sendo dito pelo próprio deus da guerra. Ele diz que só deram conta da existência do Hades ser tão importante no meio do pior momento dos céus, a Gigantomachia. Ele fica explicando tudo isso vendo um grande quadro de guerra. E se vocês perceberem um pequeno detalhe ali, no acontecimento tem um rosto que foi riscado por cima. Aquele ali é o Adamas, já que foi dito que ele teria que ser apagado da história todos os registros existentes dele. E isso, pelo visto, deve incluir as pinturas em que aparecem o seu rosto. E então começa a aparecer um cenário do passado, o castelo e palácio do Olimpo, e tudo estava um grande caos. Estavam levando o Ares para dentro com graves ferimentos. E mesmo assim ele parecia querer defender as suas tropas que ainda permaneciam na linha de frente. Eles sabiam que eles não iam aguentar por muito tempo sem o seu comandante ao seu lado. Iriam todos morrer. E a origem de toda essa bagunça, toda essa confusão que estamos tendo, foi há muito tempo atrás. Eles já estão começando a explicar tudo o que estamos vendo, tudo o que está acontecendo, mas até agora não vi nenhum pingo da história do próprio Hades em si aparecer. Mas voltando tudo, durante o torneio para decidir o mais forte de todo o cosmos, a Titanomachia, Zeus venceu o seu pai Cronos e se tornou o soberano completo da mitologia grega e os seus deuses. Mas é claro que nem tudo poderia ser flores ou tão perfeito no seu mais novo reinado. Sempre haverão aqueles que são contra isso, contra o próprio Zeus ficar no topo de tudo. E um bom exemplo é o Adamas, o que dava para ver claramente na história do Poseidon que ele não gostava de um irmão mais novo estar mandando nos mais velhos. Porém, havia outra figura muito mais importante do que ele que era contra a deusa primordial Gaia, a deusa da terra, e ela guiou toda uma raça única e marchou para os céus, com a linhagem mais poderosa de todos, os gigantes, para uma guerra sem limites. E por conta disto, se iniciou a Gigantomachia, uma enorme batalha entre os gigantes e os deuses, onde eles não iriam desistir por nada até o final de tudo. Mas os deuses estavam em uma enorme desvantagem, com a presença superior dos gigantes, seu enorme poder e a sua força
e parecia ficar pior e pior a cada minuto, e acabaram tendo que fazer uma reunião para tentarem organizar o que eles estavam passando e qual era a situação atual deles naquele momento da guerra. Mas outro pequeno detalhe, se vocês notarem o queixo do Zeus mais novo, ele tem uma cicatriz, que também aparece nele atualmente no mangá. Mas se vocês lembrarem, essa cicatriz era para aparecer somente depois da luta do Adão, já que nos capítulos iniciais claramente não aparece nenhuma marca. Eles devem ter confundido na hora de desenhar os Zeus antes ou depois. E todos os 4 deuses mais importantes do Olimpo estavam reunidos, ali sentados seriamente, ou pelo menos a maioria estava. E o Hermes, como seu mediador, fala que todas as tropas olimpianas estão lutando com tudo que eles têm e toda a sua força, mas ainda assim não é o bastante. As chances estão contra eles para um resultado não favorável. A força dos gigantes era incompreensível quando comparada a eles, e nesse ritmo seria só uma questão de tempo até que eles alcancem o Palácio do Olimpo. Então, quem aproveita essa possibilidade para colocar o caos no meio de tudo foi o Adamas, que ficou brincando com a cara dos Zeus, rindo de tudo que estava acontecendo, falando com aquele pequeno tom de deboche. O que podemos fazer agora? O que você vai fazer, ó grande chefe dos deuses? Como se tudo aquilo fosse algo bom para ele, enquanto Poseidon e o Hades ficaram ali quietinhos, caladinhos, por saberem as intenções deles de longe. Mas aquilo era como uma brincadeira de criança para os Zeus. A situação pedia medidas extremas e algo óbvio que ele deveria fazer. Eles não tinham mais opções além de aniquilar cada um deles com o seu enorme poder. E o Zeus ficou parecendo um Hulk, tão animado para a batalha, um monstro que rasgou todas as suas roupas completamente. E o que nós vemos era que eles tinham que passar essa mensagem para todos os outros deuses, para que eles continuem lutando até que ele chegue. E é o mensageiro dos deuses Hermes que vai fazer tudo isso por eles. E o Zeus estava saindo da sala todo animadinho, quebrando a mesa e tudo em seu caminho. Ele parecia que faz muito tempo, desde a última vez em que ele esteve uma verdadeira e emocionante batalha. Os seus braços pareciam pedir por um rosto para socar. Ele saiu de lá rindo, feliz da vida, como se fosse uma festa. O Zeus era impulsivo demais e confiava muito à mercê da própria sorte. E percebemos que ele é assim desde que era jovem, já que até no meio do Ragnarok ele faz do jeito que ele desejar. E com ele fora, todos os outros quiseram fazer a mesma coisa. Mas havia um último aviso, restante para o próprio Hades. Um soldado veio lhe avisar sobre o Helheim, de que os titãs, que estão presos no Tártaros, começaram a avançar. Uma notícia mais do que péssima para eles. O Tártaros, como a maioria deve saber já, é a prisão dos deuses, onde prevalece a morte e a escuridão, e é situado nas profundezas do Helheim. E agora que a sua entrada foi completamente destruído, aqueles titãs que estão ali encarcerados no meio do ataque dos gigantes viram uma oportunidade de se libertar e atacar os deuses, já que eles seguiam Cronos. Devem ter um pouco de remorso direcionado aos Zeus. E os céus vão ter que enfrentar os seus 2 piores inimigos e acabariam resultando na aniquilação de todos eles sem escapatória. Seria uma questão de tempo até que ambos os lados invadam o local. Mas sem falar nada, o Hades só sai andando calmamente para onde lhe era necessário. E quem suspeita de algo é o Poseidon, o que já é um milagre ele ter algum sentimento a mais do que ser apático. Mas nada foi contado para ele sobre o Tártaros e falou que não havia nenhum problema. Ele claramente vai lá se sacrificar pelos outros.
E essa é a primeira vez que estamos presenciando que ele está preocupado com algo. E quando Zeus, Adamas e Poseidon chegaram na linha de frente contra todos aqueles gigantes, depois de uma longa e duradoura e sangrenta batalha, todos os dois lados pareciam estar finalizados. Tudo acabado, com silêncio no campo de batalha, e Ares mesmo quase caindo sobre os braços de Hermes, depois de tanto batalhar e acabar matando os outros. Era ali que tudo seria finalizado por completo, e os deuses ganharam a gigantomáquia, com Zeus no topo deles, de um dos mortos dos gigantes. Todos estavam lá comemorando, todos felizes de que eles haviam sobrevivido, mas havia algo faltando, ou melhor, alguém. E quem sentiu falta disso foi o Poseidon, notando que Hades não estava presente e estava com dúvidas sobre o que houve com ele. E o mesmo soldado de antes acaba contando para ele que o pior poderia estar acontecendo. Hades, para deter a invasão dos titãs, foi sozinho para o Helheim. E ele ficou assustadíssimo pelo seu irmão, que foi correndo ver a situação do rei do submundo. E o que a gente encontra quando aparece ele não é um deus morto ou em perigo, precisando emergencialmente de ajuda. Foi simplesmente uma música. A mesma música que ouvimos ele cantar no Ragnarok e a mesma que o Poseidon um dia iria cantar na sua batalha. Como se fosse algum tipo de inspiração pelo seu irmão mais velho neste exato momento. Hades estava assobiando na frente de toda aquela calmaria de todos os corpos de titãs jogados no chão. E chegando lá, o rei dos mares pareceu até impressionado. Poseidon mostrando uma expressão é surpresa, mas duas? Só pode ser o fim do mundo que conhecemos. Se preparem para o Armagedon. E ele encontra seu irmão ali perto dele, sentado e coberto de sangue no corpo, percebendo outro deus atrás dele. O Hades deduz que eles venceram a guerra e que tudo acabou de vez, o que era uma dedução 100% completa. O próprio Poseidon fala que todos os homens do próprio Hades foram enviados para ajudar contra os gigantes. Porém, ali estava o rei deles, marchando em direção a outro inimigo, sem dizer uma palavra para eles. Foi algo insensato de sua parte, mas ele só fez o que achava correto, como irmão mais velho de todos, cuidando da retaguarda dos outros mais novos. E o Poseidon continua irritado, considerando a chance de que o deus poderia ter sido derrotado pelos titãs. Mas essa era a coisa errada de se assumir com todas as palavras. Hades falou que não vai ser derrotado. Ele jura para Poseidon que não vai perder diante de nada em seu caminho. E como irmão mais velho, não vai ser derrotado de nenhum tipo de maneira. E podemos notar que o Hades estava até mesmo usando a lança poderosa Icordesmos para poder derrotar os titãs. E ainda fala que mesmo assim a situação foi bem intensa para ele e acabou deitando em cima de um enorme pilar que foi derrotado na batalha. Mas mesmo assim, com Poseidon impressionado outra vez, não ia dar nenhum tipo de agradecimento, mas ele chamou o Hades de irmão e estendeu sua mão sorrindo para ele. Se vocês não acham que ele sorrindo é algo épico, acho que nem mesmo o fim do Ragnarok vai surpreender tantos fãs assim. E Hades ficou com a mesma expressão e sorriu, já que era a primeira vez que o Poseidon de verdade o chamou de irmão, e ambos seguram a mão um do outro. Se você tem o respeito do Deus entre os deuses, todos têm que respeitar junto com ele. E de volta na arena do Ragnarok, o Hades segura sua lança como se fosse a mão de seu irmão, levantando a arma para cima, enquanto todos ficavam bradando por ele de que o Hades iria vencer. E o King estava só olhando a multidão desse jeito, já que durante a gigantomáquia ele parou a invasão por si mesmo e salvou todos os céus da destruição e do perigo. Ele era tão forte que nunca iria trair a confiança de nenhum dos outros deuses. Enquanto Zeus só achava que ele era um simples fanfarrão por estar querendo proteger as costas dos seus irmãos. Mas por
Por que será que o Hades sempre se preocupou tanto com os outros irmãos? Nem mesmo Hermes tinha tanta certeza para falar o motivo, mas havia uma pessoa que era capaz de contar o porquê dele fazer isso. E a presença dessa pessoa deixou Ares assustado e chocado por alguns segundos. Ele apareceu diante dos outros, Adamas, enquanto o deus da guerra, como sempre, estava apavorado e saindo da frente de tudo, estando o outro na frente de seus olhos vivo, e ainda assim obedecia às ordens do Adamas sem questionar, saindo de seu caminho. E Zeus e Hermes já sabiam de tudo. Eles sempre têm conhecimento de qualquer coisa que esteja tendo. E acabaram chamando Adamas de Adamantino, o seu novo nome. E ele ainda responde que o Hermes ainda continua sendo o mesmo pé de saco no sempre. E o Ares teve a mesma reação que a gente teve ao ver o Adamas vivo. Quem é ele? Eu tenho certeza que nós vimos ele ser eliminado pelo Poseidon. E quem é Adamantino? Ele havia feito isso mesmo. Eliminou o Adamas. Mas logo depois disso, por ordem do Hades, Hermes já estava lá para salvá-lo. E por isso estava espionando desde o começo ali no canto. Mas quem fez a maior parte do trabalho, também a mando de Hades, foi o Bel, com a sua tecnologia, se parecendo até mesmo um médico, com várias enfermeiras para também colaborar com ele. Mas é claro, o Poseidon também já tinha conhecimento de tudo isso como um golpe de estado. Afinal, se o Poseidon desejasse, não havia sobrado nenhum pedaço do Adamas para recuperar. Saudade do deus Sushi. E o Adamas, o 13º deus do Olimpo, foi morto, mas agora ele vive bem no Helheim com um novo deus, Adamantino, um péssimo golpe de estado. E se vocês ficarem até o final, eu vou reclamar disso. E o Adamas ainda fala que o Ares é um baita de um intrometido e revela que não há nenhum motivo específico para seu irmão mais velho se preocupar tanto com eles. A única coisa que ele precisava era o seu amor por todos eles, o amor pelos seus irmãos, levantando seu bidente na direção dos céus como se fosse ter a sua vitória. E uma cena linda de fechamento com todos eles juntos, e Hades na frente como o mais velho, sentado em um trono. E percebemos claramente que por esse capítulo, o Adamas só serviu para o que falamos, para o desenvolvimento da história do Hades. Tirando isso, eles poderiam ter colocado qualquer outro figurante no lugar dele, que seria um substituto perfeito para o Adamas. Não havia necessidade de trazer ele de volta. Mas eu também devo confessar que a história do Hades não é lá essas coisas. Cadê de como ele virou rei, ou de como ele nasceu, de quando ele era mais novo, assim como Poseidon, ou também a Perséfone, que ele vive mencionando nos seus golpes, mas até agora nem sinal dela aparecer. Tem muito furo que poderia ser consertado nisso. Mas se o Memura achou que essa seria a melhor versão da história, quem sou eu para reclamar? E se você está aqui até agora, você com certeza deve ter visto mais vídeos nossos. Então por que você já não se inscreve no canal e ativa o sininho? Eu sei que você quer estar aqui com a gente para saber os próximos vídeos e tudo que nós vamos estar fazendo no futuro. Então estaremos esperando vocês juntar a nós e nos vemos no próximo vídeo. I know una para mí, oh,